podcast pode estar mais uma vez aqui. Hoje eu estou com duas mulheres incríveis, mulheres trabalhadoras, porque eu adoro falar isso, né, gente? A mulherada tá a milhão e elas formam uma dupla. Não, vocês vão ver. Elas são da Odonto Hall. É uma clínica de odontologia. E vocês já conhecem, inclusive, o Ariel, que tem estado aí conosco sempre, uma pessoa também muito bacana, um visionário, um jovem que é protético, e adquiriu essa clínica Odonto Hall com o objetivo de tratar de forma muito especial o seu cliente, o seu paciente. E aí, obviamente, tem que ter duas pessoas muito especiais. E eu estou aqui com elas, né? É a doutora Samara e a Carol, que são duas mulheres assim, olha, vocês fazem uma dobradinha, né, meninas? A doutora Samara, ela é dentista. E você tem uma especialidade, né? Sim, além de clínico geral, eu atuo como especialista em prótese e dentística também. Difícil esses negócios, né? Ô, Carol, e você? Eu sou comunicadora também, né? E faço a parte comercial da clínica, né? Especialista em vendas de tratamentos odontológicos. E é uma verdadeira atriz. Tá dentro da parte aí do marketing também que a gente faz, né? Uhum. E tudo é marketing hoje, né, gente? Sim, Porque sim. você pode falar do quanto você ama o seu trabalho, não precisa ninguém esperar alguém te reconhecer para você falar. Antigamente era assim, né? Tinha que esperar alguém falar, não podia isso, não podia aquilo, nananana. E hoje não, vocês são seguras, vocês falam, porque confia no taco, né, Samara? Isso aí. Você se formou aqui? Sim, aqui em Joinville mesmo. Minha pós-graduação também foi aqui. Desde então, a gente atende vários tipos de pacientes, vários tipos de tratamentos, né? E como a gente já até conversou em outros momentos, é muito importante para a gente não tratar só o sorriso, mas devolver autoestima para o nosso paciente também, né? Verdade. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Tá, peraí. Se você nunca ouviu falar sobre bruxismo, saiba que pode ser que você tenha, e eu acho que a maioria das pessoas tem isso. Muito. Olha, A maioria da muitas, população. Uhum. Sim. Por quê? Então, vamos partir do ponto que o que é o bruxismo, né? O Muitas que pessoas é? não sabem o que é. Uhum. O bruxismo, ele é uma disfunção temporomandibular. Então, um movimento repetitivo, seja ele por rangimento ou apertamento dentário. Então, ele envolve várias características. Às vezes, até o estado psicológico do paciente, quando o paciente anda muito ansioso, muito estressado, acaba sobrecarregando nessa articulação também. Às vezes, a má oclusão, quando o paciente não tem uma oclusão adequada, também causa o bruxismo, seja por rangimento ou apertamento. Mas cada caso, nós tratamos personalizado e identificamos o motivo também. Você tem bruxismo, Carol? Eu já tive, né? Isso é legal também, é interessante, porque muitas pessoas têm, às vezes, na infância, têm, às vezes, antes de fazer um tratamento odontológico, como um tratamento ortodôntico para corrigir mordida, e eu tinha, né? Mas hoje eu considero que eu não tenho mais, né? Porque eu já tenho bastante tempo que eu também fiz as lentes ali, fiz a placa durante muito tempo. Hoje eu não sinto esse apertamento, não vejo que eu estou rangendo os dentes, mas as minhas filhas têm. Então, a gente percebe lá na infância já também, né? Isso é bem nítido, tá bem ligado ao emocional também, né, doutora? Às vezes, ali, Sim. pra gente ver quando a criança fica mais ansiosa, a gente consegue perceber ali durante a noite, rangendo os dentes, né? Isso aí vem... É até importante a gente ressaltar que o bruxismo ele é algo crônico. Então, é bem importante que a Carol comentou que ela sente que não tem nesse momento, mas ele tem picos. É só um momento. Olha, Mas ele tem picos também. Então, às vezes, o paciente começa a sentir muita dor de cabeça. Tem paciente que, quando acorda, sente muita dor, que eles brincam de carrinho, né? Nas articulações. Eu até ia falar isso para o nosso espectador aqui. Às vezes a gente acorda com uma dor aqui. Eu tenho uma ATM, né, que é essa articulação temporomandibular, ela é bem complicada. E a gente acorda com dor. Exatamente. Né? Você não consegue tratar com placas até mesmo, que é muito indicado para esse tipo de bruxismo, o paciente sente os malefícios da ausência da placa. Então, a placa, ela é uma placa que a gente chama miorrelaxante. Ela é uma placa transparente que o paciente usa para dormir.
Então, ela não vai impedir de ter o bruxismo, mas vai impedir de agredir os dentes. E a gente pode ter muitos malefícios que os dentes acabam absorvendo tudo isso, né? É, porque no ranger dos dentes eles vão se desgastando. Exatamente. Você falou que você fez lentes? Eu fiz lentes também. E agora até me surgiu uma dúvida aqui. Então, doutora, provavelmente eu corrigi a mordida ali com o tratamento ortodôntico, só não Sim. sinto mais o apertamento e não tá prejudicando os Sim. meus dentes, as minhas lentes, porque eu corrigi a mordida. Mas talvez... Sim. Talvez não tô sentindo que eu tô com a terapia em dia também, né? Esse é um ponto. Mas Terapia e veja, tratamento odontológico, esse né? é um ponto. Né? Se você fez lentes, porque lá eles também fazem lentes de contato dental, e inclusive a gente tem uma matéria incrível com a doutora Samara e também com o Ariel, que é o protético que faz a lente ali toda, né? Mas a gente precisa dizer que você corrigindo, e eu acho que isso é dentro da tua área ou não? Sim, sim. A gente faz uma reabilitação, né? O que acontece? Geralmente, os pacientes que são bruxistas, eles têm desgastes. E, às vezes, eles são tão sutis que eles vão se dar conta depois de 40, 50 anos ao longo da vida, né? Entendi. Porque é algo que vai desgastando sutilmente. Então, a gente, muitas vezes, nem aumenta os dentes do paciente. A gente recupera o que ele perdeu. E isso é uma grande diferença, né? Sim. E como, né? Eu acho que é bem importante isso que a doutora Samara falou. Você recupera. Vocês sempre trabalham nessa linha, né, Carol? Sim, a gente sempre busca por um tratamento mais conservador, né? Manter o que o paciente tem com naturalidade, que é o que a gente fala, né? Esse é o melhor caminho. A gente vai para repor um dente perdido ali, realmente quando ele está perdido, né? Quando é a nossa última opção. Sim. E dentro dessa... Como é que a gente faz essa placa? A placa, ela é feita conforme a arcada do paciente, então é muito personalizado. E ela pode ser realizada de duas maneiras. A mais convencional, que é a moldagem, que os pacientes gente, não isso é muito gostam. ruim. Porém, ali na clínica a gente tem um grande diferencial, que é o Opa! escaneamento intraoral. Então, a gente consegue escanear os dentes do paciente, é muito mais confortável e muito mais ágil também. Equipamento, né? Isso, Exatamente, modernidade. tecnologia. Ai, como é bom, né? Essa história de tecnologia, Sim. né? A gente vamos Sim. combinar que... Lembra? Não sei se vocês lembram, mas a gente fazia aquelas moldagens, saía tudo para fora. A gente ficava meio... Né? É uma coisa horrível Sim. isso. Sim. Como a gente aguentava? Hoje está bem escasso já a parte da moldagem, né? Sim. Mas Né? com o escaneamento veio para facilitar mesmo, só melhorar para todo mundo, para dentista e para paciente. Né? doutora? Claro, lógico. Sim. Quanto tempo demora para fazer um escaneamento, por Um exemplo? escaneamento de arcada só leva em torno de 5, 7 minutos. E Bem isso é na rápido. primeira consulta que se faz? Sim, uma sessão única. E aí o pessoal, sei lá, tô com dor na articulação, ou acho que eu tô muito tensa. Como é que funciona essa chegada do paciente lá na Odonto Hall? Gente, só um minutinho. A Odonto Hall, ela fica na rua? João Colim, ali bem pertinho do Angelone, ao lado da Fred Pneus. Localizaram, né? Beleza. Sim. Como é que funciona essa chegada do paciente? Tô com dor. Então, assim, né, o paciente ele já vem para nós muitas vezes através do telefone, né, ou por mensagem ou ligação, e às vezes ele não sabe o que ele tem. Ele não consegue, às vezes, nem associar se é algum problema em algum dente de forma individual, uma cárie, um canal, porque sente a dor, né? Ou às vezes dor de cabeça, às vezes nem busca o dentista, mas lá pra gente ele vem com dor. Chegando lá é que a gente consegue identificar, daí a doutora Samara vai, né, associar Aí os vai para sintomas. ti. Exatamente. Quando o paciente chega pra gente, como a Carol comentou, sem saber ao certo o que tem, Isso. é nesse momento que a gente entra em ação para descobrir qual é o melhor tratamento personalizado, do jeito que o paciente merece. Mesmo que seja uma simples cárie, por exemplo. Exatamente. Tô com dor de dente. Sim. Importante que ali na clínica, antes de qualquer procedimento, seja cárie, seja canal, o que for, a gente sempre pede os exames complementares, né? Raio-X, muitas vezes exames de sangue. E vocês têm lá algumas coisas. Sim, a gente possui na clínica o raio-x periapical, né? Que são para dentes unitários mesmo. E o scanner, que é dos deuses, Isso. né? Esse é Uhum. ótimo. E aí, passando por essa fase, é só alegria, né? Sim. Outro ponto importante que a maioria das pessoas não sabem, Fabíola, é que o bruxismo ele tem algumas associações de tratamento. Além da placa, a gente consegue relaxar essa musculatura, porque fica tensionada através da toxina botulínica, que é o famoso Botox. Sim. Então, nós temos pacientes ali na clínica que
não ficam sem o Botox para bruxismo. É aplicado em Não pontos sabia estratégicos, né? disso. Sério? Sim. E picadinhas, 1000 picadinhas? É as mesmas picadinhas do Botox para rugas. Aham. É muito tranquilo. Eu brinco com os pacientes que é a picadinha da beleza. alegria. Então a gente recebe sorrindo. Ali é uma coisa ou outra, Sim. né? Então, Isso- além das rugas, a gente consegue também tratar o bruxismo com a toxina. É na Isso- região do masseter, doutora, que fala? Isso, do masseter também, da mandíbula. Tem pontos estratégicos para isso. o importante é você estar sempre em dia com os seus dentes, né, gente? Porque a gente vê que as pessoas estão muito mais preocupadas hoje, né? Um sorriso bonito, um sorriso largo, uma vida, vamos dizer assim, sem amarras, né? Porque muitas Sim. pessoas também têm aquela vergonha, às vezes, de sorrir, às vezes tem um dentinho ali, um negocinho que incomoda, ou aquele dentinho afastado, ou um dentinho em cima do outro. Tudo isso, gente, vocês podem fazer um tratamento na Odonto Hall, porque eles têm vários especialistas ali que giram em cima da clínica direto, né, Carol? Sim, isso mesmo. E muito legal isso que você falou em relação, né, a estar com o tratamento ali em dia, com os dentes. A gente estava produzindo hoje, inclusive, um conteúdo também que era sobre dente é dignidade, né? Era bem isso, eu acho uma frase bem impactante, porque hoje muitas pessoas associam o tratamento estético, a reabilitação, a um artigo de luxo ou até mesmo uma futilidade, né? A gente vê que os planos não cobrem tratamentos estéticos, os planos odontológicos. E a gente estava falando sobre isso, porque a estética, muitas vezes, ela está atrelada à saúde, à função, quando também faz parte ali da autoestima. Né? Então, a Com autoestima certeza. vem muito ali da questão emocional. Então, o dente é dignidade, né? Quando a gente recupera o sorriso do paciente, a gente está devolvendo a dignidade para ele. E a gente vê cada caso tão bacana. Conta um aí, Sim, Samara. sim. Conta um caos, que a gente Não, a adora gente o teve um caos. caso recente até de um paciente que era... Durante muito tempo, assim, o sonho dele era fazer as lentes, né? E ele tinha essa questão dos dentes bem desgastados. Bruxismo. Isso. E quando a gente fez as lentes dele, assim, foi emocionante pra todo mundo. O né, teu Carol? olho Sim. brilhou agora, Ah, guria. Sim, porque inclusive ele foi essa semana lá na clínica, Foi pra né? fazer um controle, pra gente ver, acompanhar, e ficou maravilhoso, assim. E o interessante é que ali na clínica a gente preza muito pela naturalidade, né? Aham. Tanto a gente como clínica, como o laboratório do Ariel. Então, um dos pontos que ele gostou muito foi que ele fala que as pessoas percebem que tem algo diferente nele, Mas não sabe o que é. conseguem identificar o certo. Então, isso é o natural, né? Uhum. Eu sempre falo assim, o exagero, né? Antigamente, vamos dizer, quando começou essa história das lentes, todo mundo queria aquele dente branco, né? Aquela coisa assim. Mas o Ariel, gente, se vocês fuçarem aí no nosso canal do YouTube, vocês vão ver. Dá uma pesquisada ali, porque esse cara, ele é um artista, né, gente? Sim. Vamos aproveitar e falar bem mal dele. Sim. enquanto Gente, Sim. o que é aquele menino? Ele é um rapaz, eu fiquei encantada com ele. Desde o primeiro contato que eu tive com ele, eu já fiquei encantada. Eu falei, meu Deus do céu. Ele é apaixonado pelo que faz, Sim. né? Mas, acima de tudo, ele tem um coração bom, né? Muito. Sim, Como é que é verdade. essa convivência com um artista, empresário, um sonhador, né? Eu acho que deve ser interessante trabalhar com ele no dia a dia, né? É muito interessante, né? A gente já se conhece há bastante tempo, porque, né, da área, eu tô bastante tempo na área, e ele, assim, é um cara que a gente fala assim, ó, é novo, né? Ele é novinho, então, assim, todo mundo que conhece ele se impressiona com a história dele, porque a gente não costuma ver isso, né? De uma pessoa que construiu degrau por degrau, né? Com essa idade, né? Pois é. Vamos dizer assim, não nasceu herdeiro, né? Então, hoje é reconhecido, né? Inclusive, a gente falou, semana passada, ele estava lá em São Paulo, né? Na Ivoclar, um evento. Ele é ali meio que um embaixador da marca, né? Que é uma marca também de cerâmica, que é uma das maiores do mundo, né? Não é nem do Brasil. A gente conhece. Fica lá nos Alpes Suíços, né? Eu não sei nem pronunciar aquela cidade que fica a sede, mas é muito bacana porque, né, ele é convidado sempre da empresa, então é um cara muito reconhecido, né? Não só aqui em Joinville, então é demais. Ele tem um coração, isso como eu digo assim, sendo colaboradora dele, a parte técnica e a parte de convivência também.
E aí o teu trabalho aparece mais ainda, né? Sim, e é muito importante isso, porque às vezes as pessoas procuram um tratamento sem, às vezes, até olhar os outros trabalhos que o lugar já fez, com Aham. qual laboratório trabalha. É. Porque eu sempre brinco, na área da prótese, existe o protesista, que é o dentista, e o protético, que é o laboratório. Então, o protesista não consegue entregar um bom trabalho sem um bom laboratório. Pois é. Então, às vezes, isso é um ponto que a gente percebe que os pacientes não se atentam. E ele é o laboratório e ele é o dentista também, né? Não. Ele representado por você, né? Isso, Então, o Ariel, ele é a parte laboratorial mesmo, né? Então, mas eu digo, vocês estão tão juntos que ali sim. vocês se completam, né? Sim, e é muito interessante porque durante os tratamentos eu consigo ter esse auxílio dele comigo na cadeira. Então, é muito legal esse atendimento com o dentista e com o protético. Protético junto. Porque Isso às é um vezes baita diferencial, né? É um Às baita. vezes o protético recebe um trabalho e nunca nem viu o rosto do paciente, não sabe qual é a tonalidade da pele, tudo isso influencia muito. E quando a gente fala em bruxismo, que tem que fazer até muito mais, muito além da placa, se você tiver que fazer mesmo uma reabilitação e tal, você precisa confiar. É uma relação de confiança, né? Você tem que resgatar essa autoestima, mas você tem que entregar o teu corpinho para alguém, né? E isso é uma Sim. relação que tem que ter confiança. E você, Carol, passa muita confiança para o teu paciente ali, né? Porque a Carol explica, ela fala, ela vai. E aí a doutora Samara ainda, aí todo esse jeitinho meigo, né? Eu acho que, por isso que eu falei, eu comecei essa matéria assim, né? Se que vocês completam, duas né? se completam total, assim, Sim. né? E legal isso que você falou da confiança, porque hoje a gente fala assim, o paciente ele vai na clínica, faz avaliação, e muitas vezes esse paciente ele não vai sair dali já com o tratamento agendado, né? Tem toda uma questão que a gente faz um acompanhamento, porque esse paciente, dependendo do perfil comportamental dele, né? O setor comercial, a gente foca muito nisso, do perfil comportamental do paciente. Tem paciente que ele vai fechar já no primeiro dia. Não vai ter interesse em buscar outras clínicas, né? Fazer ali uma cotação, porque ele provavelmente é um perfil comunicador, executor, mas quando a gente fala de um perfil mais analista, mais planejador, esse perfil tende a pensar muito, analisar muito, e aí é onde esse acompanhamento, esse vínculo com o paciente faz total diferença, né? E, né, muito obrigada pelo elogio ali que você me fez. Eu acho muito interessante falar que tem um propósito por trás disso, porque quando a gente trabalha com verdade, fazendo algo que não é somente uma venda, né? É algo de querer ajudar o paciente, né? Sempre falo, quando você foca que o teu paciente está com um problema e você tem a solução para ele, é aí que a venda ela dá certo. Né? Então, é por isso que eu digo que você é uma pessoa encantadora, porque você cuida desse paciente. Eu já vi um atendimento seu. E, aliás, gente, quem não segue ainda o Odonto Hall ali nas redes sociais, a Carol é divertidíssima, ela é ótima! Eita! Né? E isso eu acho que não só traz a confiança, mas também traz aquela leveza. Porque quando um paciente senta na tua cadeira e ele tem medo, e aí, doutora, como é que a gente faz? Eu sou uma delas. Sim. Isso é mais comum. Eu nunca fiz lente porque eu tenho medo. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. É muito comum as pessoas terem medo de ir ao dentista. Às vezes por algum trauma na infância, às vezes por medo, relativamente assim. E ali na clínica a gente até brinca que a maioria dos pacientes saem falando que eu tenho mão de fada, né, Carol? Sim. Opa! Já comecei a pensar Então, agora. assim, eu nunca tive nenhum paciente até hoje que veio com medo, que ele já fala, ó, tenho medo de dentista, já entra assim. E quando sai, todos esses pacientes falam, olha, agora eu fiquei mais tranquila, vão estar leve. Então, é algo que a gente tenta desmistificar mesmo na cabeça do paciente, né? Então, vamos recordar ali sobre o bruxismo. O bruxismo é crônico, você tem que cuidar, tem que tratar, não existe um fim, é forever, Sim. né? E a placa, ela vai mudando? Ou A ela placa, ela ajuda a relaxar essa musculatura, né? Além E é de... uma pro resto da vida?
Não. Não. Tem que ter um acompanhamento, né, Fabiola? Porque as placas, elas podem vir a desgastar. Tem paciente, às vezes, que perde, quebra. Então, eu sempre oriento os pacientes, quando forem fazer a profilaxia a cada 6 meses, trazerem essa placa, a gente sempre estar acompanhando também, né? E é um tratamento que ele visa o relaxamento da musculatura, impede de desgastar os dentes. E existem pacientes que têm um desgaste dental muito severo. Então, a placa ela é muito importante para essa prevenção. O bruxismo está ligado ao ronco ou não? Depende muito, depende do paciente. Tem alguns problemas atrelados à apneia do sono também, né? Sim. Então, por isso cada paciente é muito personalizado o tratamento. Né? Não dá para falar é assim Que ou é assado, generalizado, né? é. Aham. É, por isso que é importante você sempre estar consultando. Mesmo que você não queira fazer uma lente de contato, mesmo que você não queira fazer uma prótese, que a doutora Samara também faz, né, super bem, mesmo que você não queira fazer nada disso, sentiu uma dorzinha de dente, deu uma dor de cabeça, pensa, gente, vá na Odonto Hall. Você vai encontrar lá uma xará minha, né? A Fabiola. Sim, sim. Que é uma querida também, vamos deixar um beijinho para ela, né? Sim. E uma equipe muito bacana, uma equipe, assim, 100% mesmo, sabe? Um ambiente gostoso, leve. Porque dentista vamos combinar, né? Às vezes é tenso, né? A gente escuta isso dos pacientes, né? Tem medo, tem esse receio, vem o trauma lá desde antes, né? Na infância já começa a criança via aquele jaleco branco. Por isso que hoje a gente tem jaleco colorido, preto, verde. Antes era tudo branco. Na faculdade de odontologia, né? É a roupa branca. Então, hoje em consultório a gente tem aí, né? A opção de diversificar, né, a cor da roupa, não precisa ser branco, não precisa ser padrão, né? Porque a criança já começa, já olha, não fica com aquilo, viu uma pessoa de roupa branca, né? Já fica com medo. E isso carrega. Falando em criança, vocês atendem crianças lá? Nós atendemos, né? Mas ali a partir de 7 anos, mais ou menos. Esse tratamento, ele é bem individual, que eu faço ali essa questão da sondagem, do acompanhamento com os pais, antes de agendar a consulta, para a gente identificar se é um paciente ali para nós, né? A gente atende a partir dessa idade. Bebezinho a gente encaminha para o especialista mais focado nessa área de odontopediatria, né? Para fazer algo bem personalizado, né? Com, né, um acompanhamento, talvez uma sedação, um óxido nitroso. Mas a criança ali que a gente identifica com os pais que dá para fazer o atendimento, a gente faz sim. Eu vi no teu consultório outro dia que eu fui lá, o laser. Sim. O laser, ele é usado muito para cicatrizações, né? Até foi essa semana um paciente lá na clínica que Causa, adoro. que ele estava com algumas aftas na boca. E a afta é muito dolorida, né? Muito. Então, a gente aplicou o laser, no outro dia já não estava mais sentindo nada. Então, tem alguns casos que a gente consegue ter esse tratamento em paralelo com o laser. Bem interessante. Isso também é um equipamento importante, né? Porque Sim. isso já mostra a modernidade, né? Porque a tecnologia, estando aliada, atrelada, né, ao profissional, tudo dá certo, né, gente? Porque é mãozinha de fada, vamos dizer assim, né? A tecnologia, o atendimento maravilhoso da Carol, as mãos do artista, né, do Ariel. Sim. Então, só pode dar tudo certo, né? Ainda em relação ao bruxismo, eu estou falando isso porque eu vou lá fazer a minha placa. Né? Cheio de perguntas de cunho individual, né? Assim. Depois, assim, né? O bruxismo é uma coisa que, quando ela chegou, eu falei assim, acomete mais gente idosa a partir de que idade? Eu esqueci de te perguntar isso aqui. Não, o bruxismo, ele é algo crônico que atinge toda a Todas população. as idades. Eu achei que fosse coisa Toda de a população. mais... E eu vou te falar, Fabiola, que a maioria dos pacientes são mais jovens. Mentira! Sim, porque está muito atrelado também à ansiedade, né? E a gente está com uma população cada vez mais Mega ansiosa. Não é só por ansiedade, por fator psicológico, Sim. mas também está associado. Então, o mais jovem também acontece. O tratamento, muitas vezes, ele vem na terceira idade ali, digamos assim. Não está totalmente, né? Até descobrir, vai passando de que ele já se agravou, né? Já está com muito desgaste no dente. O paciente, ele já busca, às vezes, até por estética, um tratamento, porque ele não está contente. E mais os dentes molares, mais os do fundo. Não, por isso que eu até te falei no início que tem paciente que vai descobrindo isso ao longo da vida porque é algo muito sutil.
Então, quando o paciente não se atenta a alguns sinais, quando ele não é informado, às vezes o paciente não tem culpa, né? Quando Sim, é jovem, claro. ele não é informado, não sabe o que é um bruxismo. Então, é muito importante você se conhecer, se está tendo dor de cabeça recorrente, se percebe durante o dia que está fazendo apertamento. Não é normal a gente passar o dia com a língua no céu da boca e apertando os dentes. Se o paciente acorda com dor na região Sim. da TM. Então, se o paciente já identifica essas características sendo jovem, ele vai prevenir muita coisa lá na frente. Bom, então você que é jovem, adora escutar podcasts inteligentes, já sabe que se tiver qualquer um, e eu acho que é todo mundo, vai. Sim. Gente, quem é que não tem ansiedade hoje? Quem é que não está ansioso? Quem é que não está nervoso? Né? É verdade. E você vê, e são coisas que a gente só imagina, né? Mas eu já imaginava que era uma coisa só de idoso, já imaginava que era só atrás, quer dizer, tá aí uma utilidade pública, né? A gente tem que conversar, tem que trazer pessoas inteligentes que possam ajudar vocês a resolverem problemas, porque o que elas fazem nada mais é do que resolver o seu problema. Então, o Odonto Hall fica ali na rua Dr. João Colim, número 2640. 2640, entre nas redes sociais. Meninas, eu amei. Muito bem. Eu amei, também. adorei. Mais algum recadinho assim que vocês queiram dar? Eu acho que nesse sentido de você, paciente, se conhecer nessas características assim, né? Não somente relacionado a bruxismo, a dor, mas quando a gente investe em prevenção, a gente investe em prevenção, a gente poupa muito tratamento. Então, é muito importante isso. Gostei dessa frase. É. Isso é coisa tua. Não, mas eu vou trazer para um lado mais comercial, né? Porque o pessoal muito se preocupa com o financeiro, né? E a gente entende que hoje é um fator que é muito determinante, mas quando começa com a prevenção, você evita, né? Tudo que se agrava fica mais difícil de tratar e fica mais caro em todos os sentidos, então, né? Verdade. Então, a gente tem que trazer para esse lado comercial mesmo, que funciona assim. E dá valor, né? A boca. Né? Porque Sim. chega lá na frente, muitas vezes a gente perde os dentes, a gente vê pessoas idosas que, né, tiveram que retirar todos os seus dentes, colocar uma prótese fixa, não tá legal. Vai lá no Dr. Hall, faça um orçamento, troca a sua prótese fixa por aquela, né, uma prótese mais moderna, uma coisa mais, né, que vai ficar de acordo com o teu sonho, porque o que eles vendem lá também é um sonho. E quando a gente fala em venda de sonho, a gente fala em realização pessoal, em amor próprio. E é sobre isso que a gente está falando. Meninas, um beijo, eu adorei. Parabéns, viu, Obrigada. pelo Posso trabalho. aproveitar e fazer aqui um merchanzinho? Lógico. Vou aproveitar o espaço. Eu acho que foi coisa do Lógico. destino. É seu. A gente a gente criou um projeto, né? É uma parceria para empresas de pequeno e médio porte, né? Que hoje muitas empresas, elas oferecem o plano odontológico, mas o plano odontológico não cobre justamente esses tratamentos de implantes, reabilitações, né? Facetas, lentes. Então, a gente está com essa parceria para empresários, né? Não tem custo para o empresário, né? Porém, é um benefício real para o colaborador desse empresário. Porque a gente escuta muito no comercial, né, alto padrão não é para mim, não é para CLT, não é para assalariado, não é para quem não ganha muito, né? E né? É dignidade, como eu falei antes. Então, a gente desenvolveu esse projeto hoje para que sim, a gente possa devolver sorrisos, né, para pessoas, né, para a gente tirar esse mito, né, que dente, qualidade, está atrelado à condição financeira. Né? Então, a gente vai ter condições diferenciadas para esses pacientes, né? Diferente mesmo, tá? Eu vou apresentar duas tabelas, tanto que a tabela real de paciente que não é da empresa parceira, né? E uma tabela para esses colaboradores. Então, isso é algo muito bacana que a gente desenvolveu, tá? E já está em vigor, só falta a gente vai entrar com o material de divulgação, ainda a gente nem entrou, a gente já tá... Não, já está aqui. Agora, já está aqui em primeira mão. Já aproveitei. Está em primeira mão. Isso. É isso, gente. Conversei com a Carol e com a Samara da Odonto Hall em Joinville. Siga nas redes sociais.